Movimentação e manuseio de contentores. São vários os tipos de contentores que são seus aliados no trabalho de movimentação de cargas. As caixas metálicas, os containers, os skids e as cestas auxiliam no transporte de materiais e equipamentos com segurança e agilidade. Lembre-se, nunca coloque materiais ou peças soltas dentro de equipamentos de movimentação de cargas, como caixas metálicas, containers, cestas, skids, etc. Nunca transporte bombonas ou tambores cheios ou vazios em caixas metálicas fechadas ou containers. As cargas de containers devem ser presas, evitando desmoronamentos ou deslocamentos. Cuidado ao abrir portas, pode haver queda de materiais. Nas portas dos containers com abertura lateral, devem ser instaladas redes para evitar quedas dos materiais acondicionados quando as portas são abertas. As cestas de transporte de sucata devem assegurar a contenção de toda a sucata a ser transportada, sem ultrapassar as bordas. Todos os contentores devem ser movimentados utilizando as eslingas com capacidade adequada, com pernas de comprimento no mínimo do mesmo tamanho que a maior dimensão da tampa da caixa. Para carregar a caixa, podem ser usados o guindaste, a ponte rolante ou a talha. Abra e feche a tampa da caixa por meio de equipamento de guindar, usando a cinta e manilha, que deve ser amarrada a pelo menos 2 alças da tampa. Coloque a caixa metálica longe de qualquer obstáculo que impeça a abertura completa da tampa. Mantenha a tampa em um ângulo nunca menor que 110 graus e trave na posição aberta para evitar que ela caia. A talha, a ponte rolante ou a girafa podem abrir e fechar a caixa, embora o ideal é utilizar guindaste. Mas se isso não for possível, você deve conversar com o supervisor e pedir autorização para fazer o serviço manualmente. O supervisor vai avaliar o peso da tampa e usar 3 ou mais trabalhadores na movimentação manual da tampa. Lembre-se, você não pode suspender mais de 20 kg sozinho. Nunca feche a tampa em movimento de queda livre, descontrolado, ou seja, puxando a tampa manualmente. Tome sempre muito cuidado com a abertura e o fechamento das tampas. Um acidente pode causar uma fratura ou mesmo a amputação de dedos ou mãos. Por isso, nunca deixe suas mãos ou qualquer outra parte do seu corpo entre a tampa e a borda da caixa, enquanto ela estiver sendo aberta ou fechada. Use sempre as alças de suspensão instaladas do lado de fora da tampa da caixa para suspender a tampa. Caso a tampa da caixa não tenha alças, peça a instalação imediata. Nunca abra ou escore as tampas com madeiras, escoras, canos, tubos ou cantoneiras. Use apenas as travas da tampa da caixa ou então cabos de aço ou correntes para manter a tampa travada na posição aberta. Toda caixa metálica deve ter estampado o seu peso total em quilos de forma clara e legível. A tampa também precisa ter o peso estampado. Não utilize cordas na abertura, travamento ou fechamento de tampas das caixas metálicas. Os containers, caixas metálicas e skids precisam ter os olhais em perfeito estado para que sejam içados de forma segura. Faça uma inspeção geral sempre que usar qualquer contentor. Cheque o estado de corrosão do fundo da tampa e das laterais, a capacidade de contenção, os acessórios e os olhais de suspensão. Todos os materiais transportados em equipamentos devem estar presos sem folgas e com firmeza, conforme o caso. É sempre bom lembrar que esses acessórios devem ser inspecionados antes de qualquer movimentação. Você só poderá içar cilindros acondicionados e fixados em skids adequados. E atenção! Nunca ice cilindros em carrinhos de transporte. Para transportes em grandes distâncias, prender os cilindros aos skids com cintas ou fitas metálicas. As portinholas dos skids e das cestas devem ser travadas para que não haja risco delas abrirem durante o transporte. A movimentação das cestas é semelhante à das caixas metálicas.
devem ser movimentadas utilizando as slingas com capacidade adequada, com pernas de comprimento no mínimo do mesmo tamanho da maior área da cesta. Devem ser usados o guindaste, a ponte rolante ou a talha. Não coloque nas cestas peças que possam vazar pelas frestas. Esses objetos podem cair da cesta, causando acidentes. Nenhum material cortante que danifique as laterais da cesta deve ser colocado dentro da mesma. Os materiais devem ser acomodados em uma cesta de maneira que não ultrapassem as suas bordas. Nunca, de forma alguma, carregue pessoas dentro de cestas de materiais ou montadas nas suas bordas. Os bags nunca devem ser usados para transportar pessoas em nenhuma hipótese. Eles não foram feitos para isso. Observe o peso máximo que o bag aguenta e lembre-se sempre de checar alças, costuras e o corpo do bag antes de movimentar os materiais. Além disso, não coloque materiais pontiagudos que possam rasgar a lona. Não deixe o bag esbarrar em nenhuma estrutura ou equipamento durante sua movimentação, pois há risco dele se romper. E nunca arraste o bag no piso, mesmo que ele esteja vazio. E por fim, nunca carregue líquidos, inclusive corrosivos, inflamáveis ou materiais com temperatura acima de 60 graus.